Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. O nosso objetivo é treinar e capacitar gerentes, supervisores, coordenadores e empresários. Neste vídeo, nós temos um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre o mindset empreendedor. E para conversar sobre esse assunto, recebo aqui minha amiga, a consultora empresarial especializada em gestão ágil de projetos, Tatiana Costa. Tatiane, seja bem-vinda. Obrigada, Júnior. Prazer estar aqui com você na Universidade do Gerente. É uma honra poder estar te acompanhando, né? Estar aqui nesse meio de gente que quer fazer diferente, que está vestindo a camisa e que está levantando aí os negócios brasileiros. Fantástico, Tatiane. Tanto eu como toda a equipe da Universidade do Gerente nos sentimos honrados e muito gratos por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui e para que a gente possa iniciar essa conversa, né, sobre mindset, gostaria que você falasse ou desse a primeira explicação aí, a parte mais técnica, né, sobre o que é mindset, mais um termo americanizado da moda em gestão, ou o que é, afinal de contas, veio para ficar, faz sentido esse conceito? O que é mindset, Tatiana? Muito legal. Júnior, mindset, traduzindo, né, para a nossa linguagem aportuguesada, é uma forma de pensar. Sempre quando a gente fala de mindset, a gente sabe que, assim, cada pessoa ela pensa de um jeito, né? O nosso cérebro funciona de uma maneira diferente. E o conceito do mindset que a gente vai trazer aqui hoje, ele está embasado neste livro que foi uma pesquisa da Carol Dweck, que ela fala sobre a psicologia do sucesso. Aí, ó. Todo mundo com o livrinho na mão aí, gente. Gente, livro muito bom, super recomendo, vale muito a pena. E ela trata, assim, que as pessoas, elas têm formas de pensar diferente. E a gente sabe que o empreendedor, né, ele também tem uma forma de pensar diferente. Não é toda a população que pensa como empreendedor, né, não é todo mundo que pensa como líder, não é todo mundo que pensa como gerente. Tem pessoas que gostam, né, de ter ali a sua função e pensam de uma outra forma. E a Carol traz pra gente que ela fez uma pesquisa, né? E nessa pesquisa dela, ela identificou a forma como as pessoas que têm sucesso pensam, como é que a mente dessas pessoas funciona. E é isso que ela traz nesse livro. Fantástico. Algo que eu achei interessante no livro é que ela consegue, ela começa a análise dela, a observação dela dentro da escola, né? O mindset dos estudantes, e ela vai depois passando por todas as áreas. Carreira, profissão, esporte, política, todas as carreiras, todas as profissões, ela consegue explicar, e no final, inclusive, ela propõe uma forma da gente mudar o nosso mindset, né? Isso é bem interessante, porque à medida que você vai lendo o livro, você vai fazendo uma autorreflexão também, no final você tem essa oportunidade, essa ajuda dela também em mudar algo. E nessa metodologia, nesse livro, ela divide o mindset em basicamente dois pontos, né? Dois tipos de mindset, ou uma matriz de mindset que vai a dois extremos aí. Quais são esses dois extremos, Tatiana? Eu queria que você explicasse para o nosso público esses dois extremos e falasse um pouquinho de cada um deles, e aí a gente entraria logo depois na prática em si do empreendedor, do gerente, né, do público aqui do nosso canal do YouTube. Legal. Ela fala assim que o empreendedor a pessoa que tem um mindset, ela tem dois tipos, né? Então ela tem ou um mindset fixo ou um mindset de crescimento. O que significa isso? Aquela pessoa que tem um mindset fixo, um pensamento fixo, ela acredita que tudo que ela tem, tudo que ela sabe, tudo que ela conhece, nasceu com ela, como se fosse assim, eu não sou criativa. Vou dar um exemplo, né? A pessoa fala assim, eu não sou criativa. E isso está
num grau da essência da pessoa que ela acha que aquilo é ela, né? E aí, como a cor do nosso olho ou a cor da nossa pele, e aquela pessoa que tem mindset fixo acha que ela não pode mudar aquilo. E a pessoa que tem um mindset de crescimento... É como se a vida fosse toda pré-determinada, né? Pré-definida ali é uma configuração de fábrica, né? Vem de fábrica. Exatamente. Vai ser imutável. Interessante. Você nasceu com aquelas habilidades, com aquelas características, né? E aí fica assim, quase Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? É o mindset fixo. E o mindset de crescimento são aquelas pessoas que acreditam que aquilo que, se alguém é capaz de fazer, ela também pode ser capaz de fazer. Então, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser desenvolvido, tudo faz parte do que você quer para a sua vida. Só que uma coisa que ela traz lá no começo do livro, é assim, que tem algumas premissas, né, para a gente chegar a essa conclusão, se você tem mindset fixo ou não. Ela fala que ela começou os estudos dela com as crianças, né, como você colocou, e ela deu um quebra-cabeça muito difícil para as crianças fazerem. E aquele quebra-cabeça pequenininho, de 1000 peças, onde alguém pegava aquilo lá e falava assim, algumas crianças olhavam e falavam assim, nossa, que quebra-cabeça difícil, não vou nem começar. E outras olhavam para aquilo e falavam, nossa, que quebra-cabeça difícil, eu adoro um desafio. E aí elas começavam a montar. E aí, nesse momento, a Carol achava que as pessoas se dividiam entre aquelas que tinham sucesso e aquelas que tinham fracasso. E ela foi fazendo várias experiências para dividir as pessoas. E ela viu que nesse primeiro teste que ela fez, tem pessoas que gostam de desafio e tem pessoas que não gostam de desafio, que são aquelas que vão ficar mais reclusas, né? Certamente você já deve ter encontrado pessoas assim na sua vida, no trabalho, na própria faculdade, né? Na vida acadêmica a gente encontra aquelas pessoas que diante de uma nota ruim ou de uma prova, né? Uma coisa muito ruim, ela simplesmente desiste, né? Ela fala, não é para mim, não quero, não vou mais, né? E ela simplesmente desiste. E o que a Carol traz é justamente isso, que esse é um pilar, né? Então, se você quer ter sucesso, não é entre desistir ou não, é aquele que experimenta, né? Aquele que se esforça, aquele que se dedica e aquele que quer de verdade, porque tudo isso faz parte de um aprendizado. E aí vou voltar lá naquele anterior. Se a pessoa tem um mindset fixo, ela acha que ela não é capaz de aprender. Então ela acha que, poxa, sei lá, vou dar um exemplo meu. Eu sempre tinha uma coisa muito forte comigo que, eu não vou aprender inglês, né? Nossa, inglês não é para mim. A minha irmã que tem facilidade, a minha irmã, né, deslancha, eu vou ficar na matemática, né? Eu vou ficar lá, minha área melhor é matemática. E a gente é reforçado muitas vezes por isso. Só que depois que eu li o livro dela, eu entendi que não é isso, né? É que eu posso sim não ter tantas habilidades como a minha irmã. Mas se eu quiser realmente estudar inglês, eu posso aprender. Não vai ser com tanta facilidade como ela, mas eu sou capaz. E isso é o que a Carol traz. Que então, se eu tiver uma mentalidade fixa, eu vou estacionar. Se eu tiver uma mentalidade de crescimento, eu vou olhar para aquilo como um olhar de um curioso, né? Uma pessoa que, poxa, deixa eu experimentar, deixa eu ver o que é, deixa eu ver o que faz mais sentido. E eu sempre olho para as coisas assim, né? Se alguém consegue, poxa, eu também posso conseguir. Fato. O mindset fixo, ele tem um olhar como se todas as habilidades e competências nos acompanhassem desde o nosso nascimento. E o mindset de crescimento, ele parte do princípio que todas as habilidades e comportamentos podem e devem ser aprendidas. Quando a gente está no mindset de crescimento, ou quando a gente adota um mindset de crescimento em relação a algo, quer dizer que eu me empodero e me responsabilizo sobre a aprendizagem,
sobre a aprendizagem. Eu posso aprender sobre isso. Eu posso me desenvolver cada vez mais as minhas habilidades, minhas competências, como, por exemplo, você disse, no inglês. Né? E eu me identifiquei muito com sua fala, Tatiana, porque realmente eu também tenho muita dificuldade em inglês. Tenho muita dificuldade em inglês. Passei mais de 2 semanas nos Estados Unidos, achei que ia voltar fera em inglês e voltei de lá, gente, muito bom em mímica. Me comunicava por mímica, dada a dificuldade em inglês. Né? Lógico, hoje em dia isso daí já está um pouquinho mais superado, mas ainda também não sou nenhum expert na área. Mas, independente disso, o que a gente está abordando aqui, né, Tatiane, que é importante para quem está nos assistindo, é que o mindset, a visão do mindset, a metodologia do mindset, que fala isso do mindset fixo e o mindset de crescimento, e ele relaciona muito esse mindset de crescimento com com o esforço, né? Com aprender cada vez mais, com melhorar cada vez mais. Eu falo que é muito parecido também com videogame. Eu costumo comentar isso muito com empresários, com gestores, com gerentes. É igualzinho videogame. Você melhora a sua fase, você vai para a fase seguinte, ela requer novas habilidades, novas competências. O monstro é mais poderoso, né? Ou seja, os desafios são maiores e a princesa é mais bonita, né? Ou seja, a recompensa ainda é melhor. Aí você passou da fase 2 para 3 e o nosso modelo de gestão, como gerentes, como empresários, como supervisores, como líderes de uma forma geral, é muito parecido com esse game, né? É a metodologia lá da gamificação, ou seja, cada fase vai ser mais difícil do que a outra. E se eu estou aqui pisando ainda muito no mindset de fixo, né? Se eu estou aqui no mindset fixo, eu vou ter muita dificuldade de superar os desafios. Tatiane, a gente realiza aqui na Universidade do Gerente cursos e mentorias para formação de líderes, de gerentes e supervisores. É muito comum nós chegarmos até uma determinada empresa e encontrarmos pessoas em posição de gerência, em posição de liderança. Tem até um vídeo sobre isso, é só clicar aqui que você vai assistir esse vídeo, que são gerentes que falam da mais profunda arrependimento em terem assumido um cargo de gerência, um cargo de liderança. É justamente o mindset fixo. Né? Eu começo a liderar uma equipe, aí eu tenho um desafio com um funcionário, eu tenho uma dificuldade com com outro funcionário, em vez de eu vir aqui na Universidade do Gerente assistir vídeos para procurar me habilitar, para procurar me capacitar mais, muito pelo contrário, eu acabo me fechando, tomando uma certa antipatia daquela posição, daquele cargo de liderança, e querendo a todo custo desistir, voltar ao que era antes. Olha, eu quero voltar a ser vendedor, eu quero voltar a ser aqui da equipe, mas eu não quero mais ser gerente, justamente porque as habilidades e competências como gerente são outras. Às vezes a pessoa Exatamente. Tem as habilidades e as competências como vendedor, mas ele ainda não desenvolveu as habilidades e competências como gestor, como gerente, como líder. Né? E justamente o mindset de crescimento vai ajudá-lo. E no mundo empresarial, enquanto empreendedor, né, já que a gente está falando também de mindset empreendedor, quantas e quantas pessoas abrem empresa e logo depois começam a ter certas dificuldades e simplesmente desistem da empresa, fecham a empresa, vendem, apuram prejuízo nisso daí. Por quê? Porque elas não persistiram ou perseveraram no conhecimento, não aprimorar as suas próprias habilidades e competências. Você já deve ter encontrado muita gente assim também, né, Tatiana? A gente infelizmente, né, uma coisa comum, corriqueira, que acaba acontecendo nas empresas, e o que eu super concordo com você. Eu gosto de dar o exemplo que, assim, é como se você estivesse subindo uma montanha, né? O que fez você chegar no primeiro platô, né, no primeiro nível ali da sua empresa ou da sua competência, ele te fez chegar ali e te vai dar competência naquele momento. Mas se você quiser subir mais um degrau, são outras habilidades, são outras competências, são outras coisas. Só que o que muita gente, e inclusive você, a gente se depara em alguns momentos com coisas que a gente não quer olhar, né? A gente não quer ver.
Porque todas as vezes que a gente tem que mudar de degrau, a gente vai mudar para uma coisa que a gente ainda não sabe fazer. Por quê? Porque aqui nesse outro degrau a gente é incompetente. E é incompetente mesmo, porque a gente nunca fez, né? Então, assim, Tati, o que você é incompetente? Poxa, eu sou incompetente em pintar quadro. Nunca fiz. Então, quando eu me vejo numa posição, às vezes, de incompetência, que é para mudar de nível, a gente não vai. Porque ali a gente vai expor a nossa incompetência. Né? Ali, a Carol fala muito disso, né? Que a gente prefere ficar escondido, deixar o outro na dúvida se a gente é incompetente ou não, do que dar para ele a certeza que a gente é incompetente. Né? Isso é um medo que nós, seres humanos, temos. E aí, ao contrário, que se a gente tiver o pensamento de crescimento, né, que é aquela pessoa que não desiste lá na frente, porque ela chega à conclusão que o mundo não é dividido entre pessoas que têm fracasso e têm sucesso. O mundo é dividido entre as pessoas que desistem e as pessoas que aprendem. Então, se eu quero uma nova habilidade, uma nova competência, ou se eu quero que a empresa mude, né, de patamar, de faturamento, de nível, de tudo que eu quero, uma coisa diferente, a gente tem que entender que ela passa por um processo de aprendizado, que é o como eu vou ter que aprender para poder chegar lá. É muito diferente do que a gente encarar aquilo como um bicho, né, de 7 cabeças. Nossa, eu vou mostrar que eu sou incompetente, né, eu vou falar que eu não sei. Não é nada disso. Eu vou falar assim, olha, estou aprendendo, né? Ainda não sei, ainda. Mas se alguém já fez, eu também posso fazer, por que não? Ô, Tatiane, eu tive um chefe, uma época, o Dr. Lúcio Sampaio, e ele falava uma coisa que eu lembro, assim, e que eu gravei na minha mente e que eu costumo repetir sempre em processos de consultoria, em processos de mentoria. Ele fala o seguinte: nós temos que ser humildes e arrogantes ao mesmo tempo. Nós temos que ser humildes e arrogantes. Humilde para olhar e falar, olha, eu não sei fazer. E arrogante para marcar a data e falar, olha, eu não sei fazer, mas até o dia tal eu saberei como. Então ele sempre falava esse conceito com a gente. Sejam humildes e arrogantes. Humilde para reconhecer que você não sabe, mas arrogante para marcar a data do dia que você saberá fazer isso. E eu costumo repetir isso muito para empresários, para gerentes, para líderes, porque faz muito sentido para mim. É humilde de reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro é extremamente importante, ou reconhecer a falha, ou reconhecer a incompetência, a incapacidade, né? Mas marcar a data para você resolver o problema também. Olha, eu não sei fazer isso, mas até dia tal eu vou saber fazer sim. Então é humilde e arrogante ao mesmo tempo. E essa questão da liderança, você me trouxe uma outra referência que eu adoro muito, que a gente trabalha na liderança ágil, que é a vulnerabilidade. Muitos líderes não gostam de usar esta palavra, né? Que eu não sei, porque eles põem uma fraqueza, né? Uma vulnerabilidade que ele tem ali e ele acha que ele vai perder o poder ou perder o status, né, que ele tem ali, que, poxa, você é o líder, você não sabe, como é que a gente vai fazer agora, né? Mas estou lembrando o nome dela agora, a Brené Brown, que é a autora, né, desse livro. Vou até deixar uma indicação aqui de um livro dela, que é O Poder da Vulnerabilidade. Não, desculpa. A coragem de não ser perfeito. A coragem de ser imperfeito. E aí, ela escreveu um outro livro que é focado só em liderança. Porque ela entendeu que a gente precisa ter esse olhar para líderes. Porque a gente tem muita trava de como ser vulnerável como líder, né? Como falar para o seu funcionário que eu não sei,
e principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, de incertezas, é assim, é falar real, né? Poxa, eu não sei o que é que vai acontecer, mas estamos juntos, né? A gente Fantástica vai fazer junto. fantástica essa reflexão, Tatiana. Inclusive, no meu primeiro livro, O Gerente Empreendedor, eu falo muito sobre isso, mas com o seguinte aspecto. Que eu observo, que eu tenho observado? Muitos líderes, muitos gerentes que tentam se mostrar como invencíveis, nunca errou, nunca comete um erro, ele tem que estar acima do bem e do mal, o todo-poderoso. Ele acaba retirando grande parte da própria humanidade ao fazer isso. E quando ele faz isso, incorre na seguinte situação: a própria equipe passa a torcer pelo erro dele para que possa reconhecê-lo como humano novamente. Então, assim, reconhecer erro é a forma mais rápida, mais fácil da gente conseguir ter o comprometimento da nossa equipe novamente. Eu trato isso muito num vídeo que eu vou colocar aqui em cima, que fala sobre o respeito do subordinado, como conquistar o respeito do subordinado. Gente, e nada melhor de se acabar uma discussão com você começando com a seguinte frase: eu errei, desculpa, vamos fazer novamente. Você resolve qualquer discussão. E aí, isso influencia em outro traço cultural da empresa, quando o gerente tem dificuldade de reconhecer o próprio erro, né, em ser vulnerável, é que você cria uma cultura de medo, uma cultura onde a pessoa é uma cultura de perseguição pelo erro, pelo culpado, e com o passar do tempo, você não tem inovação, você não tem crescimento, porque, afinal de contas, erro é a matéria-prima da inovação, né? Eu dizia, teve uma vez, Tatiana, que eu tive que chamar um liderado na minha sala, e a minha fala com ele foi o seguinte: olha, fantástico, está tranquilo, seu trabalho até aqui está bem, mas esse erro aqui, toda semana você comete o mesmo erro. Já tem 3 semanas que eu tenho que corrigir o mesmo erro seu. Faz um favor para mim, vai lá, corrige, e, por favor, na próxima semana, me volte com um erro novo, que eu não aguento mais o mesmo erro sempre. Não dá o mesmo erro, né? Já deu para você descobrir uma forma de corrigir isso, vai ter que chegar aqui. Então, assim, e erre coisas novas quer dizer o seguinte: inove, faça diferente, né? Faça coisa nova. Voltando, então, ao nosso mindset empreendedor, Tatiana. O que é a grande diferença, então, entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, e como as pessoas que estão nos assistindo podem mudar o mindset que elas têm hoje, ou pelo menos trazer essa reflexão para o dia a dia? Legal. Bem, primeiro vou voltar nisso que você disse, que eu acho que é maravilhoso. Se a empresa ela quer crescer, né, se ela quer melhorar, se ela quer avançar, ela precisa ter um mindset de crescimento, né? Então ela precisa se dispor a aprender, se dispor sim a errar, né? E a errar, gente, eu falo isso para os meus clientes, ó. A gente vai errar, mas o objetivo não é o erro, tá? O objetivo é o aprendizado, e a gente vai errar barato e rápido. Porque nada de errar caro e demorado, não, porque senão, né, a empresa vai por água abaixo. Alçadas de controle. Né? Então, a Carol fala muito que a empresa ela tem que ter essa mentalidade de crescer. Então, poxa, o empresário pode olhar para o que pega alguém de espelho, né, de benchmarking, alguém que esteja fazendo bem, e olha o que aquela pessoa fez e entenda o que é que está por trás daquilo, né? Estuda aquele concorrente, e mesmo que não seja um concorrente direto, mas que seja uma pessoa que está conseguindo chegar no resultado que ela quer. Então, estuda, entende, lista as coisas que podem fazer e começa a trabalhar, né? Desenvolve na equipe ali um espírito de união, um espírito de que está todo mundo junto e que a gente vai trabalhar juntos. E se o outro conseguiu, a gente também pode conseguir. E eu vejo assim também que quando a gente faz isso, a gente consegue engajar a equipe, abrir espaço para que todo mundo participe, dê a sua opinião. Não tem certo e não tem errado, né? Tem aprendizados. Vai dar abertura também para ouvir o cliente, entender o que o cliente quer. E
e libera, né? Eu acho que libera aquele peso da empresa de que, poxa, só estou estagnado aqui, ninguém, né? A empresa não anda, não está acontecendo nada de novo. E outra coisa que a Carol traz, que eu acho muito legal para a empresa desenvolver essa mentalidade de crescimento, é que ela fala que tudo que a gente tem depende, não é porque você é inteligente, depende do seu esforço e da sua dedicação. Então, o empresário, ele pode olhar e falar, divide as tarefas, né? O que é que eu preciso me dedicar mais? Qual é aquela habilidade que, se você trabalhar agora, vai te ajudar e vai te colocar num outro nível? E voltando no outro assunto que ela também coloca, que eu acho que está muito ligado com isso, que é a questão da autorresponsabilidade, que ela coloca no livro, que é muito importante. Que é assim, nós somos responsáveis pelas nossas decisões e somos responsáveis também pelas consequências dessas decisões. Tem gente que delega a responsabilidade para outras pessoas, não delegar assim de pedir para alguém fazer, tá? Mas delega a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Por exemplo, eu vou falar assim, eu levei uma multa de trânsito porque tinha um radar em tal lugar da rodovia. E aí eu vou ficar bravo, né, com o radar, que vou discutir que o governo está ganhando dinheiro com multa e não sei o que, e vou perder um tempão discutindo isso. Sendo que, se eu for ter uma autorresponsabilidade, eu vou falar assim, bem, eu levei uma multa porque eu estava acima da velocidade permitida na via. Eu vou discutir com quem? Não tem por que ficar perdendo meu tempo discutindo que governo, que prefeito e que não sei quem. Não tem, sou eu. Né? Então, traz pra gente essa questão da autorresponsabilidade e cada um da empresa, se a gente dividir o papel, onde cada um vai fazer o seu papel, né, até onde vai a sua responsabilidade, as coisas acontecem, né? Quer dizer, milagrosamente, né, as coisas acontecem e a gente vê que está andando. Outro exemplo que eu gosto de dar, assim, gente, eu adoraria ganhar na loteria, né? Você gostaria, Júnior, de ganhar na loteria? Claro, nossa, agora, estou precisando, inclusive. Né? Então, também adoraria ganhar na loteria. Mas eu posso ficar aqui em casa rezando para ganhar na loteria. Mas, Tati, qual foi a última vez que você jogou na loteria? Nem lembro, juro para você, nem lembro. E acho que, assim, depois que eu fiz as minhas aulas de estatística, eu acho que é impossível se ganhar na loteria e não gasto meu dinheiro lá. Mas, assim, quanta gente, né, fica lá querendo coisas, mas ela não fez a sua parte, né? Enquanto eu não jogar na lotérica, eu não vou ganhar na loteria. Então, não adianta, tem muita coisa, né, que o empresário fala, quero aumentar as minhas vendas, quero que aconteça isso, aconteça aquilo, mas ele não fez a parte dele, né? Ele não fez até onde ele pode fazer. A questão do locus de controle eu acho extremamente importante, principalmente eu vejo que é uma questão muito cultural brasileira, né? Nós, brasileiros, de forma geral, nós temos muito essa cultura de responsabilizar o outro pelos nossos resultados. Então, a empresa está indo mal, é culpa do presidente, é culpa do governador e por aí vai. Eu lembro uma vez, Tatiana, que eu morava num bairro e tinha aberto uma padaria lá no bairro, né? E um belo dia a padaria fechou. E aí um empresário, justificando com os vizinhos porque ele tinha fechado a padaria, e a fala dele foi o seguinte: eu fechei a padaria porque a vigilância sanitária não me deixou trabalhar. Eles vieram aqui e fizeram exigências impossíveis, que me impossibilitaram trabalhar. Eu tive que fechar por culpa da vigilância sanitária. E aí fica a pergunta, Tatiana: será que as regras da vigilância sanitária não existiam bem antes dele ter pensado em abrir uma padaria? Né? Ou seja, a responsabilidade foi dele de não ter procurado, de não ter estudado, de não ter procurado informação, né? Simplesmente abriu a padaria e depois foi descobrir que existiam normas de vigilância sanitária, né? Que para o nosso ele achou bem, que para o bem poderia, de toda né? a comunidade, achou que poderia. E depois ele fala de uma forma como se a responsabilidade fosse do outro e não dele.
Não, peraí, meu amigo, para aí, a responsabilidade é sua, você não analisou isso antes. E também a gente depara com muitos funcionários, gerentes ou candidatos a cargo de gerência que tentem falar: meu chefe não gosta de mim, meu chefe não me dá oportunidade, mas também não se prepara, não faz um curso, não procura estudar, não procura melhorar seus resultados, simplesmente ele não é promovido porque a culpa é do chefe. E na hora que o chefe promove o outro, ele ainda fala que o outro é o puxa-saco. Né? O outro é o puxa-saco por quê? Porque gera muito mais resultado, porque se qualifica, porque procura ter uma carreira. Né? É muito interessante, é muito comum essa terceirização da responsabilidade, né? Eu costumo chamar assim. E essa terceirização da responsabilidade, inclusive da carreira, né? Porque eu penso que nós somos os donos da nossa carreira. A gente tem que se preocupar com os cursos que a gente faz, com o conhecimento que a gente adquire. E tem muita gente que eu vejo nas empresas que fica esperando a empresa oferecer o treinamento, né? A empresa pedir para ele se qualificar, ou a empresa pagar 100%. Né? Já vi várias pessoas que falaram assim: ah, não vou fazer esse treinamento à noite não, porque à noite é hora de eu fazer nada, né? É hora de eu ir para assistir novela e não sei o quê. Às vezes a empresa paga e o funcionário não vai no treinamento, ou vai de cara emburrada. Mas é um pensamento de que aquilo é bom só para a empresa. E não é, gente. Esse pensamento é um pensamento de escassez, né? Um pensamento de mindset fixo. E o que deveria ser muito contrário. Você pode observar na empresa e falar assim: olha, aonde você quer chegar? Ah, eu quero chegar, subir o nível de gerente, né? Quero melhorar, igual a gente falou lá antes, né? Quer subir no platô ali superior. Então, quais habilidades, quais conhecimentos você pode fazer? E o que é que você pode se capacitar? Porque eu vejo gente que fica esperando a empresa e às vezes a empresa não vai dar. Vai. E aí ela está travando a carreira dela por conta da empresa, né? Tá deixando, terceirizando essa responsabilidade de conhecimento, de atitude para a empresa, sendo que o interesse maior é dela. Eu não vou fazer esse curso, eu não vou melhorar nisso, eu não vou fazer aquilo, porque isso é problema da empresa e não é meu. Gente, a empresa é a empresa, você é você, você tem que gerenciar a sua carreira. Amanhã ou depois você pode estar em outra empresa, né? Amanhã ou depois pode ter uma oportunidade melhor no mercado e você não está qualificado, você não está apto. Eu costumo dizer, Tatiana, que nós somos contratados ou promovidos pela percepção que os outros têm da nossa capacidade de resolver problemas. Enquanto a gente não tiver essa percepção de que o mundo gira em torno de problema, que nós valemos o quanto nós somos capazes de resolver problemas e problemas mais complexos, mais difíceis, né? Aí sim a gente consegue ter resultado, ter um aumento de salário, ter uma carreira melhor, ser um bom empreendedor, um bom funcionário e conseguir prover toda a nossa família com mais oportunidades, não é verdade? Exatamente. E até a empresa, né? Aquela empresa que não resolve problema, não resolve o problema do cliente, ela também vai fechar. Então, quem dirá a nossa, né? A nossa carreira, se a gente não souber como conduzir, como resolver melhores os problemas. E que bom que tem problema, né? Que bom que as pessoas precisam da gente. Que péssimo, tem muita gente que tem medo, né? De sair de férias e nem ser notado, nem fazer falta. E depois volta e fala assim: nossa, mas você estava de férias. Nem percebi, né? Verdade, você não faz a diferença no dia a dia do seu ambiente de trabalho. Tatiana, estamos caminhando já para a reta final, né? Então, assim, qual a mensagem final você quer deixar para os nossos seguidores, para quem nos acompanha aqui, sobre mindset empreendedor? Qual que é o grande pulo do gato, a grande dica, a grande mensagem aí que você deixa para todos nós sobre mindset empreendedor? Legal, João. Primeiro, obrigada pela oportunidade, obrigado pela sua audiência que esteve aqui nos escutando até agora, nos assistindo. E eu vou deixar uma coisa que para mim resume muito esse mindset da psicologia do sucesso, né, da Carol Dweck. Que para mim é assim, o nosso maior talento tem que ser de aprender. E aprender coisas novas, aprender habilidades, competências, conteúdo, o que for. Mas a gente tem que ser humilde. Humilde de falar, eu não sei,
e eu estou disposto a aprender. Isso abre muitas portas, né? Muito melhor do que a gente ser arrogante e falar de alguma maneira, eu sei fazer errado, e quem está te olhando, né, quem está te vendo, sabe que você não sabe. Então é muito melhor a gente falar, não sei, estou aprendendo, você pode me ajudar, e a gente vai crescer junto. Eu costumo dizer, Tatiana, que a diferença entre o profissional e o amador é uma palavrinha só. A diferença entre todo profissional e amador, seja lá em qual área que for, é uma palavra, chama-se método. O amador é aquele que ele não tem um método, ele não domina o método, ele não sabe o caminho. Então, cada hora ele coloca o pé em algum lugar, em alguma direção diferente. E aí comete vários e vários erros, tropeços e problemas. E quando a gente domina e conhece um método, a gente conhece, domina a trilha, a gente sabe exatamente aonde que a gente vai colocar o pé em cada momento para poder gerar resultado. Com isso, a gente consegue gerar resultado com menos recursos e com um tempo muito mais rápido. Então, independente da área, se você resolver agora, quer escrever um livro, qual que é o método para escrever um livro? Qual que é o método para gravar um vídeo? Qual que é o método para gerar resultado como gerente de vendas? Qual que é o método para melhorar a sua liderança? Enfim, qual que é o método para você gerar mais resultado na sua área? Eu acho que essa é a grande palavra aí que difere o profissional do amador. E assim como a Tatiana explicou para a gente, um mindset de crescimento, ou seja, estar apto a aprender o tempo inteiro, estar preparado para aprender o tempo inteiro. Não é isso, Tatiana? Exatamente. Procura, alguém já pensou esse método, alguém já teve a audácia, né, de pesquisar, de encontrar. Então, corre atrás de quem tem o método, e eu tenho certeza que se você se dedicar, não desistir, se colocar como aprendiz, você também vai chegar lá. Fantástico. Muito obrigado, Tatiane. Um prazer recebê-lo aqui. Todos nós da Universidade do Gerente estamos honrados com a sua participação. Muito obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento conosco e com toda a nossa audiência. Para você que está nos assistindo, que gostou desse vídeo, temos vários outros vídeos, inclusive com a Tatiana, que é a nossa convidada aqui também para outros assuntos na área de empreendedorismo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer recebê-los. A Universidade Gerente está de portas abertas para receber todos vocês.